O senador Isalci Lucas entregou o relatório final do inquérito que apresenta a situação das vítimas e familiares do acidente aéreo que matou quase toda a delegação de futebol da Chapecoense. O acidente aéreo da Chapecoense que aconteceu na Colômbia, antes da final da Copa Sul-Americana de 2016, deixou 71 mortos e famílias desamparadas, muitas delas sem qualquer indenização. Entre os jogadores da Chape que estavam no avião, apenas 3 sobreviveram: Jackson Follman, Neto e Alan Ruschel. Alan foi o único que conseguiu dar continuidade na carreira de jogador e atualmente defende o América Mineiro. Durante a sessão, o senador Isal Lucas afirmou que daria início na leitura do relatório, juntamente com muitas autoridades. Eu disse que possuem a intenção de tentar um acordo antes da conclusão do que será feito. Nós vamos ler agora o parecer preliminar, né, para que todos possam analisar. São mais de 1000 páginas, então precisa dar um tempo agora para que os participantes da CPI leiam e a gente possa adequar aí, fazer alguma alteração, alguma sugestão, mas bem encaminhado. Vamos ouvir ainda alguns atores para ver se a gente consegue ainda um acordo. Se não encontrar esse acordo, a gente vai fechar o relatório. Ele ainda destacou que o acordo dependerá das partes para tomarem uma decisão. Depende das partes, tanto das resseguradoras como das vítimas, né, e dos familiares das vítimas do acidente. E ressaltou que o objetivo é debater a liberação da indenização para os familiares com a CPI e, em última instância, recorrer à Justiça. Questão da indenização, esse é o objetivo da CPI, fazer que haja o pagamento das indenizações. A tentativa de acordo está muito longe, né, de chegar num acordo, mas vamos ainda tentar, senão a gente encerra e eles resolvam isso na Justiça. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado se reuniu para eleger o vice-presidente do colegiado e para a votação de alguns projetos de lei importantes para o grupo. A comissão é presidida pelo senador Rodrigo Cunha e o objetivo da eleição será verificar o melhor nome para assumir a cadeira de vice do colegiado e auxiliar nas decisões do comitê. Entre as principais votações em pauta para discussão está o projeto de lei que propõe isenção do pagamento de taxas ou rendimento pela emissão de passaporte no Brasil aos sócios de startups que precisem viajar para o exterior e apresentar soluções inovadoras. De autoria do senador Irajá, o texto indica a liberação do pagamento de taxas aos empreendedores que demonstrem faturamento mensal inferior ao limite estabelecido para os microempreendedores individuais, nos 6 meses anteriores ao pedido. Outro projeto que será debatido é a possibilidade da aplicação de mais de R$1 bilhão em 10 anos em pesquisas para a transição da indústria de veículos automotores à base de combustíveis fósseis para a propulsão elétrica. O projeto de lei que institui 14 de março como o Dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política de gênero em Goiânia foi aprovada na Câmara Municipal. A data faz referência ao dia da morte da parlamentar. O projeto é de autoria da vereadora Ava Santiago e prevê que a data seja incluída no calendário oficial de Goiânia. Com isso, o poder público deverá realizar e incentivar ações, palestras e seminários em escolas e outros espaços municipais sobre Marielle Franco e a importância da luta contra a violência política no Estado. A Organização dos Estados Americanos aponta que a violência política é uma conduta ou ação realizada por terceiros contra mulheres filiadas a partidos políticos, ativistas de causas sociais, candidatas, eleitas, nomeadas ou na atividade da função pública e que podem culminar com agressões físicas, psicológicas, entre outras. Durante a votação, houve divergências. A vereadora Gabriela Rodar contestou o nome de Marielle Franco dado ao Dia de Enfrentamento à Violência Política de Gênero em Goiânia. A parlamentar argumentou que a vereadora, morta por milicianos em 2018 no Rio de Janeiro, era filiada ao PSOL, partido esse que, segundo ela, é favorável ao aborto e à liberação de drogas, o que não condizeria com a realidade da maioria das mulheres, que ainda, segundo Rodar, são conservadoras e religiosas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que geadas podem afetar a inflação e choques climáticos têm efeito negativo na economia. Em um seminário promovido pelo Banco do Brasil e a Petrobras, Campos Neto disse que as discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade têm ligação com a política monetária e que os choques climáticos trazem efeitos negativos
sobre produtividade e atividade econômica. Além disso, as possíveis geadas que ainda devem acontecer podem impactar a inflação de curto prazo. Mas ainda assim, Campos Neto se mostrou contrário a ideias de criar uma tributação sobre emissões de carbono. Na avaliação dele, muitos governos estão adotando medidas isoladas nesta área, sem muita coordenação. E destacou que a atual crise que o mundo passa está gerando um aprendizado diferente, se comparado com a recessão econômica de 2008. Isso porque hoje a sustentabilidade é associada à produtividade. E a cada ano, o Brasil perde mais trabalhadores com carteira assinada. Em 8 anos, foram 2.800.000 que deixaram a CLT para empreender ou trabalhar por conta própria. A carteira assinada vira antagonista e abre espaço para outras modalidades de trabalho. O total de pessoas que são CLT em setor privado é de 38,1% no primeiro trimestre de 2022 e segue bem distante do pico de 43% alcançado em 2014. Segundo o levantamento da LSA Consultoras, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2.800.000 entre 2014 e 2022, enquanto que o de trabalhadores por conta própria ou sem registro em carteira aumentou em 6.300.000 em 8 anos. Em números absolutos, o contingente atual de trabalhadores com carteira assinada no primeiro trimestre de 2022 totalizou 36.300.000. Mesmo com o aumento do número de brasileiros com emprego formal nos últimos meses, o percentual dos ocupados com carteira assinada permanece abaixo do patamar pré-pandemia. As cores da bandeira LGBTQIA+, foram projetadas na fachada do prédio do Congresso. O prédio do Congresso Nacional recebeu nesta terça-feira a projeção das cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa, que são cores da bandeira LGBTQIA+, em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBT-fobia. O termo se refere à discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero. A data marcada, a retirada da homossexualidade da lista internacional de distúrbios mentais pela Organização Mundial da Saúde em 17 de maio de 1990. Até então, uma série de países ainda tratava homossexuais como pessoas com desvios patológicos mentais. O objetivo das ações em torno da data é alertar tanto para as conquistas já alcançadas, quanto para as barreiras que ainda precisam ser superadas para que sejam plenos e efetivos com a inclusão agora do direito de igualdade da comunidade LGBTQIA+. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, 300 pessoas do grupo LGBTQIA+, foram vítimas de morte violenta no Brasil em 2021. Que representa 8% a mais do que no ano anterior. E no próximo bloco, o ONU alerta a possibilidade de catástrofe ambiental no planeta. Mais de 9 milhões de pessoas morreram em 2019 por causa da poluição. Daqui a pouquinho voltamos, fique com a gente.